Hoje, assistindo a CPI, durante a tarde, eu vi a maior parte do depoimento do coronel Elcio Bruno, e que durante sua narrativa, apesar de ter arranjado um habeas corpus para não falar praticamente nada, e ele fez isso de maneira muito exitosa, falou quase nada. No entanto, dentre as coisas que ele falou, ele trouxe a sua ligação com o movimento cristão de natureza evangélica. Ele disse que se converteu, que foi para a África e trabalhou lá como missionário, se eu não me engano, em Angola. Depois isso após 40 e poucos anos, quando ele pediu uma aposentadoria mais breve para ele. Foi fazer esse trabalho, depois retornou para cá e se alistou no exército do capitão. E também disse que veio porque não aguentava mais aquela necessidade que ele tinha de fazer uma coisa muito explícita, forte para o Evangelho. E ele se associou ao grupo da Árvore da Vida, que é um outro grupo que decorre dos ensinos de um contemporâneo do Watchman Nee e Witness Lee, que fundou a Igreja Local. São igrejas nas casas, que é ótimo. O problema são as regras. São as regras. E aí ele citou aonde esse tipo de igreja local estava. Ele foi falando todos os lugares de onde eu conheço essas igrejas locais há muitas décadas. E eu sei muito bem como funciona o rigorismo, o peso. Outro dia, um ano atrás, eu conversei aqui por uma troca de correspondência no WhatsApp com um amigo da igreja local que me disse, no meio da conversa, nós nos lembramos de eventos muito legais que ele tinha organizado para mim no país dele, e aonde eu fui algumas vezes pregar, e nós fomos falando, e ele estava cordial, até que eu perguntei, eu não me lembro o quê. Aí ele me disse, não, deixa eu lhe dizer, para eu não lhe enganar, para mim, você é um perdido, que não se arrependeu do pecado que cometeu e vive em pecado. Se você quiser deixar a vida em pecado, deixe a sua esposa, mesmo que você já tenha vivido com ela muitas décadas, e mesmo que tudo isso de afeto, de amor, de família, de netos, de tudo tenha acontecido, e você tem que se obrigar a voltar com a sua primeira esposa. Aí eu falei, olha, isso é impossível. Nunca foi possível, mesmo no tempo que era possível. Muito menos agora, meu filho. Ela é uma mulher casada há muitos anos, feliz. Daqui a pouco eu vou fazer bodas de prata com a minha mulher. Então, olha, além de tudo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Eu jamais seguiria uma ordem dessa, porque ela tem a ver com esse poder que vocês têm sobre o controle, que vocês têm de prazer em ver a obediência, a submissão das pessoas a vocês.
E falei, não tem nada que me faça voltar atrás, a não ser que os sentimentos e as convicções e as certezas que eu tenho desaparecessem por alguma razão, para além do explicável. Do contrário, eu me admiro de você. Meu Deus, os anos passam, mas você continua a ser o mesmo menino. Não cresce, não amadurece e continua absolutamente como se fosse um testemunha de Jeová. Só 144 mil entram no teu reino, né? Deus te abençoe, tchau. E hoje eu vi o moço dizendo que ele tinha decidido se dedicar ao Evangelho segundo a igreja local e a organização Árvore da Vida, e também a instituição Força Brasil para ajudar a campanha presidencial, para envolver, e acabou que ele ficou calado porque ele foi um dos maiores divulgadores de fake news. E o pessoal dizendo, escuta, mas o senhor é da good news ou da fake news? O senhor, desde quando o evangelho tem a ver com isso? Ninguém, porque a Elisiane não estava lá, Elisiane Gama, que com certeza confrontaria ele com uma questão dessa natureza, ninguém confrontou exatamente assim, mas o que ficava subentendido era essa incoerência total, absoluta. E eu olhando ali, vendo aquele homem que se educou, ele fala como um homem educado, até como um homem, de certa forma, fino, 1000 vezes mais fino do que o capitão, a quem ele obedece como coronel. Mas estava ali, vendido para as seitas, e eu fiquei olhando, pensando como as seitas, uma vez aceitas, produzem o mesmo tipo de abertura para a aceitação de outras seitas que sejam complementares. Complementares. Porque a seita evangélica que ele segue, que não gosta nem de ser chamada de evangélica, porque eles se sentem superiores aos demais evangélicos, e eu os conheci no tempo mais rigoroso da existência deles, enquanto os seus primeiros pais sobreviverem, eles vão continuar assim. Depois que os primeiros líderes, ainda muito idosos, falecerem, aí eu acho que dentro de 5, 10 anos eles vão mudar bastante na direção de outras coisas não necessariamente boas. Mas o que eu quero dizer é sobre essa equiparação de processos de aceitação cognitiva. Eles são de uma igreja militarizada. E ele era um homem militar, de uma turma abaixo do capitão que hoje lhe preside. E, de um outro lado, veja bem, do ponto de vista da caserna, ele é esse homem que aceita disciplinas, que aceita missões, que vai para longe e que aceita ser enviado. E do ponto de vista religioso, ou das suas crenças, lá na igreja local, que não gosta mais de ser chamada assim por esse nome, o que acontece é que é o mesmo esquema. É obediência absoluta,
Cada um vigia o de baixo, é um sistema de hierarquia, também com base no livro Autoridade Espiritual de Watchman Nee, que fez um estrago miserável na igreja, criando aquelas ditaduras eclesiásticas que vingaram especialmente bem no Brasil nos 20 anos da ditadura militar. Uma quantidade enorme de grupos adotaram a filosofia de autoridade espiritual do Watchman Nee como quem enfia a mão numa luva. Porque os preceitos, os princípios são idênticos. O exército também é hierarquizado, tudo isso, tudo bem, não tem problema quando o cara separa uma coisa do resto da vida. Aqui é assim, mas no resto da vida não é assim. Mas quando o cara que é treinado para ser assim profissionalmente entra numa igreja que é assim, nas crenças que ensinam, essa crença invólucra a disciplina do treinamento desse cara, seja no caso da disciplina, seja no caso da anarquia, seja onde for. Ele vai procurar uma seita que lhe seja complementar. O capitão, por exemplo, nunca entraria nessa seita dele, ele não aguentaria. Ela não aceita anarquia pela anarquia. Por isso ele não se vincula a lugar nenhum, ele não está em lugar nenhum, ele é o cardeal de si mesmo. E faz o que quer, onde quer, como quer, ouve, não ouve, diz que ouve, mas atropela, porque ele é um anárquico por natureza, mas demanda obediência e impõe regime de caserna sob aqueles que o seguem e que o obedecem, que fazem parte do seu time. Eu quero que você se pergunte se você não segue, porventura, uma igreja que é o correspondente, o recíproco ideal para o embutimento dessa outra seita, desse outro regime de obediência e de subserviência, e que sonha com um regime de exceção, sonha com uma ditadura, sonha com um caudilismo, sonha com os poderes de um imperador absoluto, sonha. Eu quero, todavia, dizer a ele, a você, ou a qualquer um que esteja me ouvindo, ou mesmo que esteja me odiando pelo que eu estou dizendo, todos vocês vão acordar pela mão de Deus no meio de um pesadelo. Vai chegar o dia em que os olhos de vocês se abrirão. E naquele dia vocês verão como vocês traíram aquele que se entregou em amor, que não sacou da arma, que mandou perdoar, mandou resistir, dando a outra face e prosseguindo, deixando para trás o que se tem que deixar para trás, mas indo adiante, sem mudar o nosso caminho na direção do caminho do perverso. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, que o amor de Deus dê a você aquela vontade insuportável de ler os 4 evangelhos. Ler os 4 evangelhos. Pelo amor de Deus, eu lhe imploro. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia sobre Jesus. E depois me diga se aquilo que você está seguindo parece com Jesus ou não parece com Jesus.
Se não parece com Jesus, não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que parecer com Jesus. Se não é corpo de Cristo, pode ter o nome que tiver, mas é só uma agremiação que se reúne em torno do nome mágico, poderoso e que serve para validar qualquer maluquice. O nome de Jesus, que nunca foi mais blasfemado no mundo do que nesta nossa geração, onde metade do planeta praticamente conhece esse nome, ou porque o confessa e um outro grupo porque convive com os que confessam. E os que convivem com os que confessam estão cada dia mais ateus de Cristo e de Deus. E os que são os protagonistas, representantes desse pseudo-Jesus, estão cada dia mais diabólicos nas suas manifestações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sou um homem livre, pregando o evangelho da graça de Cristo, sem medo de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. É o que eu digo a você, em nome de Jesus.